tinha alguém sentado na cozinha, na sala? É minha térmica. Bicha, desculpa, nossa, achei tão velho, meu Deus do céu. Mas tá, como eu tava dizendo antes... Ai, com medo, eu já achei que era alguma coisa assim, tipo, ai, tá vendo alguma coisa na tua sala. Eu já ia falar, mas não pega tuas coisas e vai embora. Não, mas... Gente, ninguém vai tomar um café? Ela fez café. Mas como eu tava dizendo antes, eu acho que eu amo todo mundo, mesmo, assim, eu acho que as pessoas, elas estão no universo dentro delas mesmas, então, cada um tem uma oportunidade, assim, de contribuir com o rolê, tem uma possibilidade de ser algo útil, e assim, sabe quem é a pessoa que eu acho que mais fala merda, assim, no meu convívio? Quem? Eu mesmo. Ai, meu Deus. Não, eu tô falando sério, Tá gente. bom, vamos. Assim, quanto mais a gente sabe que a gente não sabe. Tem até um nome chique pra isso. Efeito Dunning-Kruger. Daria o quê? Desculpa, falei mesmo. Joga aí no lixo. Nossa, gente, ninguém vê. Aí Nossa. molhou. Mas, gente, não, deixa ela no banheiro, porque eu sei quando ela se empolga com o assunto, cara, ela ficou 30 minutos falando. Essa é a hora que ele volta, não é? É, essa hora tá bom. Gente, eu fui no banheiro, eu tive ideia do protocolo a partir de uma coisa que eu vi no lixeiro. O lixeirinho tava lá, cheio de papel higiênico, com cocô, sabe? Mas em cima tinha uma libélula. E aí eu tive uma ideia, que eu estava lá no banheiro, que eu estava fazendo meu xixi, eu peguei uma libélula e falei, cara, eu vou chegar lá e eu vou tentar narrar isso que eu vi da libélula, porque, pô, eu saí da aula mais confusa, eu já li 50 vezes essa porra desse texto do Brecht, que é ótimo, inclusive. Não, era um exercício para eu saber. Mas acho que nem é uma libela, acho que é um bicho Paulo. Para eu tentar contar que eu vi uma libélula. Eu Não acho importa, que é eu um quero uma tal. libélula. Porque já fez para mim o link, por exemplo, de tipo, o que eu ia dizer sobre a libélula? Eu ia dizer que eu fui ao banheiro e eu vi uma libélula, mas eu também queria tentar fazer isso ser em terceira pessoa e estar no passado, né? Porque acabou de me acontecer. Porque em algum momento do capítulo do livro do Brecht sobre narração, sobre a cena de rua, ele diz que, por exemplo, a representação do indivíduo que descreve a ocorrência na rua tem um caráter repetitivo. O acontecimento realizou-se e eis que agora se realiza a repetição. E é bem interessante, porque eu marquei outras partes. Não intenta fazer que a sua descrição resulte em vivência para o espectador. E esta não terá menor valor se não reproduzir o pânico que o acidente provocou. Teria menor valor se o reproduzisse. Isso é muito interessante. A apresentação de uma coisa que aconteceu não terá menor valor se não reproduzir o pânico que o acidente provocou. Teria menor valor se o reproduzisse. E também que há um compromisso social. Então, para contar para vocês da libélula, eu pensei em narrar como as libélulas são um indicativo, um bioindicador de que naquela área não tem agrotóxico. E eu achei, pô, eu tô na Disney, né? Porque aqui é tudo soja, então eu já penso que tem a ver, por exemplo, com O agrotóxico com um compromisso social. E aí a ideia que eu tive de protocolo, daí pensando que falei merda, muita merda. A ideia que eu tive de protocolo é que ao invés da gente montar uma cena assim, a gente mostra o processo de como a gente criou o protocolo, porque a gente está tendo que aprender na prática e pesquisar em casa o que é a narração, sabe? Essa é a questão da narração, do próprio narrador, isso é um meta-teatro. Viraria meta-teatro quando a gente faz isso, de expor o processo como se ele fosse a cena, porque... Porque a cena aconteceu. Isso aqui a gente viveu domingo, sabe? E a gente está falando do passado. Então a gente está fazendo uma narração, a gente está repetindo coisas que a gente já viveu. E aí já vira meta-teatro e já vira, sei lá... Pra mim é tudo teatro. É tipo o metaverso? Não, meta-teatro. É aquele teatro. Não, pera, não. É do meta-teatro. né, caralho? Pega lá, teatro. Meta-teatro é Eu aquele queria tomar um café que eu fiz especialmente pra vocês. É óbvio que eu vou tomar. Se eu Ela pudesse, fez eu café. fumava, se eu pudesse. Ela fez eu fumava. café. Eu fiz café. Ela fez café. Mas o meta-teatro é aquele teatro que fala sobre si mesmo. Entendi. Só contei a piada pra vocês do trem que partiu? Ah, não. Não, mas Mas eu você não contou domingo. Ah, é verdade. É melhor nada. A gente não pode contar a piada. Pode Talvez ser depois. Depois a gente conta. Mas tá, o negócio é que assim, como é que a gente transforma isso pro personagem, sabe? Como é que ele vem pro personagem? Vocês não falaram negócio de Uber, que não sei o que, fica lá? Não, eu quero ler uma parte agora, pode? Lê, piada. Eu gosto quando você lê, porque assim, eu não me sinto muito apta pra falar essas coisas porque eu não entendo. Mas eu gosto quando você lê e você coloca uma pontuação.
quer ler esse daqui, ó. Não, deixa eu ler isso aqui rapidinho. Lê. O autor da exemplificação não necessita ser artista. Para alcançar seu objetivo, basta-lhe saber o que praticamente todos nós sabemos. Suponhamos que não era capaz de executar uma movimentação tão rápida como a do acidentado que está imitando. Bastará, nesse caso, que diga como explicação: os movimentos dele eram 3 vezes mais rápidos dos que os meus. A exemplificação não será, por isso, prejudicada na sua essência, nem desvirtuada. Muito pelo contrário, marcar-se-á, assim, um limite à sua perfeição. Se sua capacidade de metamorfose chamasse a atenção dos circunstantes, tal efeito perturbaria a exibição. Terá, pois, de comportar-se de forma a evitar que alguém possa exclamar: com que veracidade ele fez o papel de um chofer? Não tem de arrastar ninguém consigo, não deve transportar ninguém, servindo do seu poder de sedução, da esfera do cotidiano para outra mais elevada. E assim se seguiu por horas e horas e horas, enquanto eu ia lendo páginas e páginas e fazendo comentários de 50 minutos. Mas isso aqui esclareceu muito, assim. Os movimentos dele eram 3 vezes mais rápidos que os meus. Para mim, isso esclareceu bastante o que foi a narração, sabe? O que é a narração, que lugar que é. Que a gente está, de fato, imitando, repetindo um acontecimento que passou. Que também está sendo Meu presente. Deus, ele para de falar de novo, meu. Todo dia é isso. Começou. Olha, O texto, então, o Brecht propõe que a cena de rua como inspiração do teatro é isso. Exatamente. Exato. Mas eu fico me perguntando, e como é que isso vai pro corpo, não é? Como? Exatamente. Tá, mas tipo, como que isso acontece? Aonde que tá a emoção? Tipo, aonde? Processo de emoção, gente. A emoção não tá sublimada durante a apresentação, mas no processo, no domingo, tava cheio de emoção. E era sobre isso. Era emoção pura. Agora. Inclusive, eu já tinha ouvido numa palestra do Alexandre Mate sobre isso. Cara, O processo é cheio de emoção. A gente não tem que tirar a emoção só porque mexe. Nossa, pior, né? Olha o frio que tava, tem domingo e a Thaís muito perto. cara, domingo tava muito frio. Tá, bora tentar fazer então a cena, aquela cena que você contou, da tatuadora. E a tatuadora foi atropelada no dia que eu fui fazer tatuagem com ela. Eu acho que é muito boa. Ela estava dentro do Uber, e aí pensando na questão social do trabalho, a gente pensou na uberização do trabalho, porque o Brecht também, do trabalho não, né? Do trabalho do artista. O Brecht diz que o teatro só faz sentido se ele se conversar e se relacionar com o tempo presente. Então, se ele tem uma função social que seja para os dias de hoje, né? Para trazer questões que sejam pertinentes. A minha tatuadora estava dentro do carro, no Uber, e ela sofreu um acidente no Uber. Exatamente. E daí o Uber chegou pra ela e falou assim, ok, eu preciso chamar outro pra te levar. Então, E ele chamou outro Uber. E aí a gente fica perguntando várias coisas, não é mesmo? Cadê o sindicato, por exemplo? Várias questões sociais, várias questões de quanto essa questão é absurda, sabe? E ela sofreu um acidente e não pode nem, sabe? Mas sindicato, minha filha, como assim você tá louca? De onde já viu que o Uber vai ter sindicato? Ou ele disse, sindicato, minha filha, da onde você viu sindicato, da onde que Uber vai ver sindicato? Um exemplo de nada. No final tudo chega junto. Gente, mas eu não tô entendendo, tipo assim, o rolê do atropelamento. Eu nunca fui atropelada. Como é que eu vou saber? Quer se atropelado? Você tem que Alguém me atropela! Me atropela! Para! Meu Deus, gente. É trabalho de corpo. Primeiro que é trabalho de corpo. Você não precisa ser atropelada. Você não precisa nunca ter sido atropelada. Mas aí quem quer me atropelar? Mas o Arthur tem até uma... Aí quem quer me atropelar? O Arthur tem Vai, você daí, vai. Então tem um texto muito bom. Ela levantou a mão. O Arthur tem um texto muito interessante sobre isso. Que ele, enfim, dentre muitas coisas, ele diz no finalzinho, lá na finaleira, não existe mais ninguém que seja capaz de gritar na Europa, especialmente os 30 atores em transe não sabem mais emitir o próprio grito, não sabem mais fazer outra coisa que falar no teatro. Esqueceram de ter. Você sabe o que vai acontecer se você for atropelado e não conseguir trabalhar uma semana inteira. Você consegue ativar isso através do trabalho corporal. E aí você consegue fazer uma imitação de qualidade e apresentar uma narrativa. Mas então eu preciso ter uma narrativa. Qual que é a final? Exatamente, o final é ali. A gente não precisa ler junto, não tem? Já foi, já passou. Não, esse aqui. Então tá. Tá, mas tipo, então eu tenho que ter uma narrativa. O ator em cena Jamais chega a metamorfosear-se. Integralmente na personagem representada.
O ator não é nem Lear, nem Harpagon, nem Shrek. Antes o apresenta. Reproduz suas falas com a maior autenticidade possível. Procura representar sua conduta com tanta perfeição quanto sua experiência humana o permite, mas não tenta persuadir-se, e dessa forma persuadir também os outros, de que neles se metamorfoseou completamente. Brecht. Escuta aqui, vem um dia pra banheiro essa hora. Ai, acho que é agora que ela vai pro banheiro. Eu vou no banheiro. É agora que ela vai. É agora que ela vai. Ah, um gosto de É, futebol. tô bebendo aí pra fazer. Vai, Sério, banhamos já. Ai, deixa eu voltar, cara. Mais café, mais café. Nossa, muito gostoso esse café. Nossa, Denise, é. Ela fez café. Ela que fez o café. Eu vou no banheiro, tá? Ela fez o café. Aí eu vou no banheiro de novo. E ela vai voltar e vai ficar falando mais 30 minutos. Mas não era mais bela, era um bicho do pau. Era o principal. Era que pegava o primeiro, daí E eu passava. você chegou aqui, você achou fácil? Não, me perdi, dei duas voltas na Gente, eu quadra. nem sei como é que mais. Você vai voltar a criar? Três. Eu tô rindo porque eu tenho dó. Todinha, Mas eu não entendi. Eu ainda não entendi. Essa música é desde a hora que você tá falando. Gente, uma libélula dentro do lixeiro me deu o caminho que a gente tem que seguir no protocolo, cara. Sério? Tinha um monte de cocôzinho lá no papel higiênico, sabe? E aí eu vi uma libélula lá dentro. E aí eu pensei como que eu ia narrar a libélula pra vocês. Achei bastante escatológico. Ai,